Sejam muito bem-vindos a esse culto. Esse distrito é composto de 5 igrejas: a igreja sede, a igreja universitária, a igreja da Barra da Lagoa, a igreja do Sambaqui, a igreja da Primavera, a igreja do Ratones. É um local abençoado, muitas belezas na região aqui, mas a maior beleza, o maior patrimônio dessa igreja são esses membros maravilhosos, e você é convidado a fazer parte desse grupo também, visitar a nossa igreja, assim que a gente puder ter cultos presenciais, visitar aqui o link também, para participar dos cultos conosco também, tá bom? Você também pode, nesse momento, acionar clicar num sininho para receber as notificações, todo culto ao vivo, a programação do distrito que estiver acontecendo. Se você clicar nesse sininho aí, vai ter ali o lembrete para poder estar assistindo junto conosco. Então, faça isso, se inscreva no canal, é importante para a gente poder estar divulgando mais coisas boas aqui, tá bom? Então, amigos, a gente quer agradecer a todos também que participaram da Escola Sabatina. Semana que vem, 9 horas, você é nosso convidado a participar. Há um link que a gente envia pelo Zoom. Se você está acompanhando pelo YouTube e não sabe qual é esse link, coloque ali que você gostaria de participar. A gente vai entrar em contato com você para a gente poder te mandar esse link também. Nós vamos agora louvar a Deus. É bom louvar a Deus, né? E a gente quer agradecer a Deus pela semana, louvar Ele porque Ele merece, Ele é nosso Deus, nosso grande Criador, mantenedor, nosso Salvador, e a Ele seja toda a honra, a glória e louvor. Vamos louvar agora, o Júnior vai colocar para a gente as músicas, e que Deus seja louvado nesse momento. Sem rumo a navegar, de repente veio um temporal, eu ia naufragar. Os ventos me assustavam, cada vez mais e mais. Minha alma se angustiava em meio ao esforços que alguém pode fazer. Pensei que com minhas forças a paz podia ter. Lutei e me cansei, mas não pude vencer. De repente ouvi uma voz que falou ao meu coração e disse: não temas, porque eu sou Jesus, teu Salvador. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus é meu capitão, meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Este mundo sofredor, e muitos são os que nele estão, sem rumo e direção. Marchemos, pois, com Jesus, que é o nosso Salvador. Morreu por ti, morreu por mim, e eu sei que em breve o verei. Meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar.
luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Que esse dia chegue logo, que logo, logo a gente consiga estar juntos, nosso Senhor Jesus, sejamos lá, né, preparados para esse dia e que ele passe bem rápido, né? A gente está vendo momentos difíceis, amigos, e nesses momentos difíceis por vezes é um pouquinho complicado a gente ver coisas boas ao redor acontecendo, né? Há um vírus, há a pandemia, há decretos, isso tudo deixa a gente um pouquinho para baixo. Mas nós temos a alegria de ter Jesus conosco, temos a alegria de termos amigos, a família, a nossa fé, e essa fé ela nos envolve, ela nos motiva, ela nos transforma, ela nos ensina e ela nos direciona para uma vida melhor com Jesus. E esse dia está chegando, Jesus está voltando para buscar cada um de nós. Então, a gente tem que nos preparar. E como a gente se prepara? É falando do amor dele. Não há nada melhor, nenhuma maneira mais simples para se preparar para esse grande momento com ele do que ajudando pessoas a se prepararem também. Então, nesses próximos dias, tire um tempinho para compartilhar coisas boas. Olha, eu sei que a gente está vivendo um momento difícil e há muita notícia por aí que a gente recebe, né? Então, vamos nós fazer a diferença com notícias boas, de esperança. Então, compartilhe alguma coisa boa com alguém, fale que está orando por alguma pessoa, compartilhe amor, alegria e esperança. Isso vai mudar o dia de alguém e, quem sabe, não muda uma vida eterna também. Então, faça a diferença essa semana, compartilhe momentos bons também. Tá bom? Eu quero dar 2 anúncios. Nós estamos chegando, faltam 14 dias para a gente iniciar a Semana Santa. E eu queria pedir para o Léo colocar para mim aí.
14 dias para a gente iniciar a Semana Santa, que está ali o título Ganhar Almas para Cristo é o meu negócio, diz ali Dwight Moody. É a semana mais especial, é a semana que a gente relembra o trajeto de Cristo até o Calvário, e nós temos que tirar esse tempinho especial nesses 7 dias, essa semana, daqui a 14 dias, para a gente contemplar e analisar a vida do nosso Salvador. E eu queria convidar você, esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente, Semana Santa. Normalmente a gente faz algo na igreja, dessa vez, se for permitido, a gente fazer algo bem resumido, bem reduzido, mas você pode fazer em casa, com a sua família, pode compartilhar o link com amigos, o material com amigos também. A gente quer fazer, de repente, vários grupos na Semana Santa, grupos de oração, grupos de estudo da palavra. Quem sabe você criar um Zoom, quem sabe você criar um link pelo Meeting, sei lá, algum local que você consiga reunir seus amigos para juntos estudarem sobre a maravilhosa vida de Cristo aqui nessa terra e aquilo que ele fez por nós, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então você é nosso convidado, pode pedir para mim o material ou para o ancião da sua igreja. A gente vai compartilhar esse material para a gente ter muitas pessoas relembrando o que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, tá bom? Faltam 14 dias, então ore por isso, já convide pessoas, fale, olha, vai ter um momento especial daqui a tantos dias e eu quero que você participe conosco. Vai ser muito especial, então ore, divulgue, compartilhe para a gente ter uma semana mega especial. A distância, ela aperta, saudade está doendo ainda, mas a gente pode, graças à tecnologia, aquilo que Deus deixou para a gente poder se unir assim e aproveitar para pregar a palavra de Deus também, tá bom? Então faça isso. O outro anúncio que eu tenho aqui é em relação aos cultos. Nós entendemos que nesse momento era importante a gente ainda dar uma pausa, os números são um pouquinho elevados. Nós estaremos avaliando, quem sabe sábado que vem a gente consiga já tem um culto transmitido da igreja, com pregador, equipe de louvor, para a gente sentir mais parte dentro da igreja. Mas aos pouquinhos a gente vai retornando. Quem sabe daqui a pouco a gente consegue liberar para ter alguns convidados lá conosco, você está lá, e a gente vai vendo como vai se mantendo os números aí. Mas até lá, faça aí a sua parte, busque a Deus durante a semana, busque a Deus individualmente, como família, busque a Deus nas redes sociais aqui, no nosso link de transmissão. Amanhã à noite a gente tem culto, domingo é dia de culto também, então participe conosco, tá bom? A gente vai mandar depois nos grupos da igreja e vamos deixar no site da igreja universitária, www.iasduniversitaria.com.br. Você pode acessar lá e tem tudo do distrito, tudo da igreja ali para a gente estar acessando os vídeos de cultos e programações, tá bom? Último assunto, termo de consentimento. Eu preciso que você preencha esse termo. A gente precisa ter esses dados, aqueles que querem preencher, é verdade, você é livre para não preencher, mas aqueles que puderem preencher vai ser importante para a gente manter um pastoreio, cuidado, esses dados bem armazenados, e depois a gente vai passar um link aí individual para você preencher, que é aqueles que desejarem, e também um vídeo explicativo daquilo que é a importância de você aprovar a igreja armazenar esses dados, tá? Então, um vídeo bem explicativo você vai receber para você tirar dúvidas, se é que tem alguma dúvida ainda. Quero convidar meu amigo Leonardo Menezes, ele vai fazer uma oração agora, Mari, também por ti, por todos aí que precisam de alguma resposta em suas orações, e depois ele tem uma apresentação especial para fazer para a gente. Léo, pode fazer a oração? Vamos lá então, pessoal. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que tivemos agora, por uma mensagem que eu acho que veio de encontro ao que estamos passando nesse momento. Muitos, infelizmente, por conta da pandemia, perderam seu sustento, a sua fonte de renda, mas eu tenho certeza, Senhor, que não perderam a esperança em Ti, não perderam a confiança de que o Senhor ainda está nos guiando. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos amparado, tem cuidado daqueles que estão num leito agora de hospital, estão passando por dificuldades. E mesmo assim, Senhor, por aqueles que, de uma maneira ou outra, perderam seus queridos em algum momento agora, o Senhor ainda deixou uma esperança para cada um de nós, de que aqui não é o fim, nesse mundo não é o fim, e que teremos a esperança de um dia nos encontrarmos novamente. Então, continue nos enchendo de esperança, nos dê essa segurança de que muito em breve isso tudo vai passar, aumente a nossa fé em Ti, a nossa dependência em Ti também. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, um feliz sábado.
para todos aqui do Distrito Universitário. Feliz sábado também para aqueles que nos assistem pelo YouTube. O pastor falou de saudade agora há pouco, né? Que saudade de congregar, né? Saudade de estar com o pessoal, dar um abraço bem apertado nos nossos irmãos, não é mesmo? Aliás, saudade de muita coisa, né, gente? Saudade, de repente, de um querido que se foi, saudade de um amado, de uma família que faz tempo que não se vê. Mas nunca nos esqueçamos, gente, que existe alguém que tem uma saudade muito maior ainda, uma saudade de todos nós, que é o nosso Pai Celestial. Ele não vê a hora de estar conosco junto lá no céu e nos abraçar de uma maneira bem especial. Eu fico aqui imaginando que congregação que não vai ser essa, né? O momento que estivemos lá no céu. Eu sei que as dificuldades que estamos passando agora está atrapalhando um pouco, atrapalha muita coisa, mas, pessoal, que isso jamais tire o nosso foco, que jamais tire o foco principal, que é estarmos no céu. Isso é importante para nós. E hoje aqui, o fato de estarmos aqui conectados, mesmo que virtualmente não podemos estar presencialmente na igreja, isso aqui já nos lembra. Hoje, o que a gente está fazendo aqui é literalmente, a gente está tomando um reforço, uma dose de reforço daquela vacina, uma vacina espiritual. E realmente essa é a única vacina que pode nos salvar para sempre, não é mesmo? Amém. Eu gostaria de, nesse momento, apresentar para vocês a pessoa que vai trazer a mensagem para nós hoje, o pastor Tiago. Ele é, além de ser um amigo meu, acredito que seja conhecido e amigo da grande maioria aqui, porque é uma pessoa muito 10, uma pessoa muito para cima, né? É um cara muito legal, assim, lida com as crianças também. Ele é pastor lá no Colégio do Estreito, nosso colégio adventista. Ele é casado com a Thalita, tem uma filhinha linda, Emily. Então, ele vai trazer uma mensagem muito especial hoje para a gente. Eu gostaria desde já desejar, pastor, que Deus te abençoe, Deus te use de maneira especial agora. Os momentos são com você. Deus lhe abençoe. Amém, Léo. Muito obrigado pelo convite de participar neste culto especial da igreja e do distrito da Universitária, Igreja de Primavera e outras igrejas que fazem parte desse distrito. Eu quero convidar você a meditarmos na palavra de Deus e vermos um pouquinho do que Deus quer para a gente nesse dia. Você e eu já oramos agora há pouco pelo estudo da lição, pelo estudo da Bíblia. Eu tenho plena certeza e convicção que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Eu tenho aqui do meu lado um quadro especial, está aqui de propósito, para mostrar para você. E esse quadro tem a seguinte mensagem: aquele que te guarda não dorme. Salmo capítulo 121, verso 3. Linda mensagem, né? Confie sempre em Deus. Ele não dorme, jamais está sempre cuidando de nós em momentos de dificuldades e lutas que porventura estejamos passando. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Abre a sua Bíblia lá, deixa aberta, enquanto eu quero compartilhar com você, queridos amigos, o tema da nossa mensagem. Nós vamos falar hoje sobre a oração e a missão. O que isso tem a ver? O quão importante é a oração para a missão e como nós podemos buscar poder de Deus para nós cumprirmos de fato a missão que Ele pediu para que nós cumpríssemos. Agora, muitos incrédulos da palavra de Deus têm se levantado e dito o seguinte: veja, vocês aí que pregam a Bíblia, você aí que vai à igreja, que testemunha do amor de Deus, vem cá, eu nunca vi pão caindo do céu. Alguém aqui do distrito conhece, já viu aí pão caindo do céu? Eu também nunca vi um machado sobre uma água flutuar. Pelo contrário, o machado afunda. Outros diriam: eu nunca vi um mar se abrindo, eu nunca vi uma pessoa cega vendo. Eu não creio em tais histórias. Muitos dizem, porque afirmam não ver hoje. Mas a pergunta que eu faço a você nesse momento é a seguinte: será, querida igreja, queridos amigos, que nós podemos acreditar nessas histórias reveladas pelos profetas, reveladas por Deus, escritas na sua palavra? Sabe, Malaquias capítulo 3, versículo 6, nos diz algo maravilhoso a respeito do nosso Deus Criador. Você está com a sua Bíblia aí? Malaquias 3, verso 6 nos diz: porque eu, o Senhor, faço o quê? Não mudo. É Ele que afirmou: eu não mudo. Ou seja, Deus, queridos amigos, é o mesmo Deus desde a criação, que acompanhou a história de Israel e está comigo e com você aqui.
Quando eu ouço a Mari contando o seu testemunho, eu entendo, Mari, que Deus teve um cuidado pelo seu povo no deserto os 40 anos e está tendo cuidado por você e por nós hoje também. Mesmo que muitos de nós venhamos a morrer nesses dias, ou que familiares nossos percam a vida, nós precisamos ter a certeza de que Deus está cuidando de nós, porque Ele quer que vivamos não só 30, 40, 80 anos neste mundo, mas eternamente com Ele. É por isso que Ele permite passarmos por algumas lutas, para que nós possamos ter o nosso caráter, a nossa vida mais preparada ou preparada para o nosso encontro com Ele. Sabe, quando a gente abre a Bíblia em 1 João, capítulo 5, 14, quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí. Nós percebemos que Deus nos dá algumas orientações de como nós devemos orar. Eu estou vendo aqui muitos, né, pela reunião aqui do Zoom, eu vou citar, por exemplo, aí o irmão Leonardo, ou a irmã Karine, a irmã Eunice. Qual foi a última vez que vocês tiveram uma experiência de oração em que dissessem assim, uau, Deus respondeu de fato a minha oração? Porque muitas vezes nós oramos e perguntamos assim, mas será que Deus, eu sei que Deus está ouvindo, mas será que Ele de fato vai responder a minha oração? João escreveu como devemos orar para ter a certeza de que Deus de fato responderá a nossa oração. 1 João capítulo 5, versos 14, nos diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Gente, isso não é uma pergunta, não é um será, é uma afirmação do apóstolo João. Ele diz, olha, se você... Isso, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Ele diz, se você pedir, ok? Alguma coisa segundo a vontade dele, não é será, não é talvez, é de fato, ele nos ouve. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, mas como será que eu devo pedir algo segundo a vontade de Deus? Amigos, nós só podemos pedir algo segundo a vontade de alguém, saber a vontade de alguém, se nós mantivermos uma relação com essa pessoa, se nós o conhecermos, se nós formos próximos, né? Eu sei a vontade da minha esposa, ó que eu sei, hein? Com certeza, algumas coisas, né? A gente precisa melhorar na comunicação, todos precisam. Mas eu sei a vontade da minha esposa para muitas coisas, né? Porque eu me relaciono com ela todos os dias, todos os dias dentro de casa, né? Saindo, no trabalho, em casa. Enfim, a gente tem essa proximidade. Para termos uma proximidade, um conhecer da vontade de Deus, nós precisamos estar conectados à sua palavra. Bom, o verso continua, verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve, lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Gente, ele dá o primeiro ponto. Ele nos ouve a oração e a gente deve sair da oração certos de que Ele atende o pedido que nós fizemos a Ele. Alguns podem dizer assim, puxa, mas não é meio prepotência, né? Orar e sair da oração já certo que Deus vai atender esse pedido? Aguenta essa pergunta aí que logo nós vamos ver a história de alguém que fez uma oração dessa e olha a audácia desse homem. Logo mais nós vamos ouvir essa história. Mas antes, eu quero ler para você um comentário que Ellen White fez a respeito deste verso, que está no livro de Educação, página 257. Olha só o que Ellen White disse a respeito dessa oração, da oração. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu, e tudo que recebermos deve ser usado para fazer a sua vontade. Então, gente, é mais ou menos assim. Primeiro, a gente pede segundo a vontade de Deus. A gente crê que Ele nos concede. E devemos usar isso para fazer a sua vontade. E ao fazermos isso, Ele vai multiplicar essa bênção na nossa vida. É como o homem que pega um tesouro, ou que pega ali o tesouro que o seu Senhor deu, né? E ele enterra, e é desagrado para o seu Senhor. Mas aquele que usa e transforma, e dobra ou triplica, esse de fato honra o seu Senhor. Eu vou falar de algo, por exemplo, que é muito, né? É muito comum a todos nós, que é o dinheiro. Eu creio que Deus nos dá o dinheiro como um talento. É um talento que nós temos, é uma bênção que nós temos, a gente deve usar essa bênção para abençoar outras pessoas. Mas o conhecimento também da palavra de Deus deve ser usado da mesma forma.
Ellen White, ela continua dizendo, e ela dá 6 coisas que Deus já revelou em sua palavra, que ele nos promete. E se a gente pedir isso, é certo que vamos receber. Quer ver? Ela diz ainda na página 257, que nós podemos pedir perdão dos pecados, que é certo que Deus vai nos conceder. Não devemos duvidar de Deus, que Deus ele nos dá o perdão dos pecados. Alguns pedem perdão e mesmo assim duvidam. Outra coisa que ele nos prometeu, Espírito Santo, ele nos prometeu, e se pedirmos, pedirmos a Deus pelo Espírito Santo, ele vai nos enviar. Ela fala também de um temperamento cristão, e ela menciona Mateus capítulo 5, onde o Senhor resume ali algumas características do temperamento cristão, bem-aventurados mansos, pacificador, e assim por diante. Ela também fala de sabedoria. Ele nos promete sabedoria, e se pedirmos, assim como Salomão recebeu, nós também receberemos. Falo para uma igreja, um distrito cheio de jovens estudantes universitários, você precisa de sabedoria para saber como lidar com as questões da universidade. Ele pode conceder para você. E a última característica, mas não finaliza toda a lista, é apenas um resumo, os dons. Ele já nos prometeu muitos dons, e se nós pedirmos, ele vai nos conceder. Aí ela continua, não precisamos esperar por qualquer evidência externa dessa bênção. O dom acha-se na promessa, ou em quem prometeu. Podemos empenhar-nos nesse trabalho, certos de que se Deus prometeu, ele vai realizar. E de que o dom que já recebemos se efetivará quando dele mais necessitarmos. Interessante, né? Ela fala resumidamente a pedirmos com confiança. Ao pedirmos, temos já a certeza que Deus vai nos responder e nos concederá esta bênção, esse dom que estamos pedindo a Ele. Querida igreja, queridos irmãos, busque saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu pergunto, você sabe qual que é a vontade de Deus para o seu casamento? Você sabe qual que é a vontade de Deus na maneira de educar os seus filhos? Você sabe qual que é a vontade de Deus no direcionamento dos seus estudos, no seu trabalho? Qual que é a vontade de Deus para você, de como você estará vivendo daqui 10 anos? Você já perguntou isso para Deus? Já colocou isso na mão de Deus? Já colocou também a sua missão? Ele pediu, né, lá em Mateus capítulo 28, para nós cumprirmos a missão de pregar o evangelho aqui. Você já colocou essa missão na mão de Deus, dizendo assim, Senhor, eu me sinto incapaz, eu sinto que eu estou fazendo nada para ti, eu sinto que tudo que eu faço parece que não está dando resultado. Senhor, me mostra qual que é a tua vontade nesse aspecto também de como cumprir a sua missão. Quer ver alguém que pediu com audácia? O cara foi audacioso mesmo, gente. Queridos, olha, ele foi quem substituiu Moisés. Já sabe o nome dele? Isso mesmo, Josué. Abra sua Bíblia aí comigo em Josué, capítulo 10. Ok? Se está com o celular aí, né? Abre o texto no celular, mas Josué, capítulo 10. Olha só a maneira que Josué pede para que Deus operasse ali enquanto eles estavam em uma batalha. Josué 10, versículo 12. Ele diz o seguinte, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas. Ele simplesmente falou, sol, detente em Gibeão, e lua no vale de Ai-Jalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo cumpriu a sua missão, vingando-se dos seus inimigos. Gente, simplesmente ele pediu para o sol parar e a lua parar, e aconteceu. Eu pergunto para você, como é que Josué tinha certeza que o que ele fosse pedir ali, por mais audacioso que fosse, Deus iria realizar? Como é que ele tinha certeza disso? O segredo está nos versos anteriores. Josué 10, versos 7 e 8. Olha só o que diz ali. Então subiu Josué de Gilgal. Ok? Ele estava em Gilgal, ele veio de lá. Mas o que aconteceu lá? Ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Ok? Então, ele teve uma conversa próxima com Deus. Uma conversa, assim, né, de
de pai para filho, ou pediu conselhos de Deus ali por um bom tempo. E lá nessa entrevista de Josué com Deus, lá ele firmou ali no coração dele a vontade de Deus. Não foi na hora do desespero, sabe? Ele estava ali na guerra. Nossa, o que seria ideal? O sol parar. Senhor, por favor, que o sol pare. Não, não foi na hora do desespero, pelo contrário. Ele teve uma reunião com Deus por um bom tempo, na calmaria, na paz. E a guerra estava no seu estopim, ele pede para Deus com a certeza de que ele iria receber. Aplicação para nós hoje, queridos irmãos. Nós não podemos simplesmente, na hora da tribulação, buscar a Deus, sem antes ter passado tempo com Ele, sem sabermos a vontade dEle, sem estudarmos a sua palavra. É claro, na hora do desespero a gente pode buscar a Deus, com certeza, mas fará muito mais sentido se já soubermos a sua vontade, tendo passado anteriormente tempo com Deus. Olha só o que Ellen White fala sobre isso, sobre essa oração de Josué, no livro Patriarcas e Profetas, página 34. Ela diz o seguinte: fez Josué tudo o que a energia humana podia fazer, e então, pela fé, clamou, pedindo auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. O homem que ordenou sol, detente em Gibeão, e lua no vale de Aijalon, é o mesmo que durante horas esteve prostrado em terra em oração no acampamento em Gilgal. As pessoas de oração são pessoas de poder. Sabe, nós precisamos ter uma mudança de paradigma da oração em nossa vida. Não é simplesmente na oração, né, ali, buscar a Deus quando o fogo está acontecendo. Veja, não estou dizendo que neste momento também não é importante, mas como Josué, nós precisamos passar tempo com Deus antes. De manhã cedo, meditarmos em sua palavra, lermos a Bíblia, estudarmos a lição, passarmos tempo com Deus, conhecer a sua vontade, para então, no momento da prova, nós orarmos ao Senhor, é claro, mas já irmos na direção que sabemos que Ele nos direciona, pois conhecemos a sua vontade. Faz sentido isso? É muito importante, ninguém toma uma decisão certa quando, né, o sangue está fervendo. Precisamos ter essa decisão já tomada antes, ao conhecer anteriormente a vontade de Deus. Sabe, queridos, eu sou realmente muito feliz com a oportunidade que Deus nos dá da gente conhecer a sua vontade através das histórias dele em sua palavra. Como eu comentei aqui agora, eu contei para você a história de Josué. Mas há também a história de pessoas que foram crentes fiéis, histórias que não estão na Bíblia, que nos inspiram muito a sabermos, a sabermos, né, como é que Deus ajuda na vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar com você, por exemplo, a história de um homem que foi poderosamente usado por Deus. Deus o usou e ele teve a sua vida transformada antes pelo poder da oração. Aqui está. Quero conversar com você sobre um pouquinho da vida e obra deste homem chamado Patrício. Gente, este homem, Patrício, ele era da região da Bretanha, ok? Ali onde hoje fica a Inglaterra, o país de Gales, mas na época só chamado de Bretanha. Ele nasceu no ano 387 depois de Cristo, lá no quarto século, e ele então teve uma história de vida muito, muito interessante. O que acontece com ele é que quando ele estava bem jovem ainda, aconteceu algo com ele que transformou ele num grande homem conhecido chamado St. Patrick. E hoje países de fala inglesa de todo mundo conhecem a história dele, inclusive o homenageiam. Mas a história dele começa em sua vila lá em Balwen, na Bretanha, quando ele estava andando ali em algum momento, uma manhã, pelos bosques da sua terra, e de repente ele é capturado por alguém que fecha os seus olhos, prende as suas mãos, coloca em um navio e envia-o para o mar. Ele entra nesse barco, cruza o mar da Irlanda e ele chega até a ilha da Irlanda. E ele chega, então, na costa aqui, na ilha da Irlanda, não como um turista, não como alguém a passeio, mas como um escravo. Ele foi levado para ser escravo na Irlanda, foi raptado. E ao ser raptado, chegou neste
e ele foi colocado para ser cuidador de ovelhas, e cuidava das ovelhas ali na Irlanda. Agora, ele logo se perguntou para Deus: Senhor, por que eu vim parar nessa situação? O que eu fiz, meu Deus, para merecer isso aqui? Ele começou, né, a orar, a pedir: Senhor, o que eu fiz de errado? O que o Senhor quer me mostrar com isso? E ele começou a cuidar das ovelhas, passando ali certa necessidade, privação de água, privação de comida, mas sobrevivendo. E Patrick, ele então começou a pensar: olha, minha história é parecida, quem sabe, com a história do jovem rico. O jovem rico sai da sua terra e vai para outro lugar. Só que eu, diferentemente do jovem rico, eu não escolhi partir, eu fui levado da minha terra. E eu quero voltar para os braços do meu pai, eu quero voltar para os braços da minha família. E ele começou a orar a Deus, e orou a Deus dizendo o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E em um sonho, enquanto ele estava dormindo à noite, Patrick ouviu uma voz que dizia: Patrick, eu estou cuidando da sua vida, faça o seu melhor aqui onde você está. E Patrick acordou e pensou: fazer o meu melhor como? E ele então começou a dizer no livro que conta a sua vida. Eu tenho aqui comigo um livro, quero mostrar aqui para você, a vida de St. Patrick. É uma história linda, de muita coragem deste homem. Mas vamos adiante em sua história. Ele então ora a Deus, pedindo para que Deus o usasse ali. E ele começa a dizer que tem a certeza da presença do Espírito Santo com ele. Ele começa a encher o seu coração de alegria, ao invés de raiva dos seus capturadores. E, queridos irmãos, esse homem ia para a vila, esse rapaz ia para a vila para trocar ali algumas coisas que o seu dono pedia, fazer algum negócio, e ele começou a ser conhecido como o jovem santo, porque ele andava sorrindo e cantarolando. Até que um dia, o seu senhor viu ele na vila, ouviu os boatos a respeito dele, e disse o seguinte: eu sou um bom senhor, que você tem tempo para andar aí feliz e cantando? Você não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida ou morte? Patrick olhou bem para ele e disse: olha, eu sou servo, eu sou seu servo, mas antes de tudo, eu sou servo do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele é o mestre da minha vida, o mestre que eu escolhi servir. Olha só o que esse rapaz disse para o seu senhor, que logo pegou um facão de um soldado do lado ali, colocou no pescoço de Patrick e disse: eu tenho poder sobre a sua vida, agora você me teme? E ele ainda respondeu: eu temo somente um Senhor, e ele é o Criador do céu e da terra. Olha que resposta no momento de maior tribulação na vida desse jovem, o Patrick. Vou tirar a foto dele aqui para poder olhar um pouco melhor para você. Patrick respondeu de forma muito espiritual, muito positiva, ao momento mais turbulento da sua vida, sabendo de que Deus estava com ele. Ele conta, e as pessoas relatam em sua biografia, dizendo que o segredo dele é que ele gastava todo o tempo que ele tinha no campo em oração, e de que ele fazia mais de 100 orações ao dia, orando o tempo todo e falando com Deus. A história conta que, certa noite, ele teve um outro sonho, e uma voz no sonho disse assim para ele: Patrick, o barco está pronto, por favor, parta. E ele, então, se levantou de manhã cedo, e ele fugiu para o porto, fugiu para o mar, para a direção do mar. E chegando lá, ele viu alguns barcos, ele disse o seguinte: olha, o meu Deus disse que vocês devem me dar uma carona de volta para a Bretanha. E os marinheiros disseram: olha, então peça para o seu Deus que pague a viagem. Ele disse: não, eu não tenho dinheiro para a viagem. E eles responderam, e ele respondeu: mas ele pediu para que eu fosse com vocês. E se vocês não me enviarem, eu não quero estar junto com vocês, que não cumprirão a vontade de Deus. Os homens disseram não, ele se ajoelhou num canto e começou a orar. Ele passou ali 2 horas em oração, orando e falando com Deus. Já fazia ali quase 1h30, os rapazes lá começaram a conversar. Vem cá, e se de fato a gente não levar ele e Deus aparecer e destruir o nosso barco, nós afundarmos no meio do mar? Não é mais fácil levar esse rapaz que não pesa mais de 100 quilos e a gente vai poder ter uma viagem tranquila?
Eles discutiram e conversaram, até que um chegou em Patrick e disse: ei, rapaz, é o seguinte, se é da vontade do seu Deus que a gente te leve, e se é da tua vontade também, vem com a gente. Ele olhou para cima e disse: Senhor, muito obrigado porque o Senhor respondeu a minha oração. Entrou no barco e voltou para a Irlanda. Essa é a história de um rapaz que Deus se revelou para ele e teve a sua liberdade voltando para a Irlanda, para a Inglaterra, perdão, para a Bretanha. E ele podia muito bem ter esquecido desse lugar, ter esquecido da Irlanda, ter esquecido dos seus senhores ali que o escravizaram, mas ele olhou para o pai dele e disse: pai, eu quero fazer teologia, eu quero ser um missionário. E o pai disse: não, você vai ser um advogado, você vai estudar. Ele falou: não, eu quero fazer missão, eu quero ir para o campo missionário, eu quero falar do amor de Deus ao povo da Irlanda. E o pai dele olhou para ele e disse: Patrick, você está louco, esse povo acabou de te escravizar, você vai voltar para lá com perigo de vida. Mas não teve quem tirasse a ideia da sua mente e da cabeça de Patrick. E ele então estudou teologia, trabalhou como pastor em outros lugares, e então a igreja o enviou para a Irlanda, e Patrick foi o grande e primeiro missionário da Irlanda, fundando ali mais de 300 igrejas e batizando, a história conta, mais de 100 mil pessoas em 30 anos de ministério. Você já pensou a decisão que esse rapaz tomou de voltar para o local que lhe escravizaram? E perguntaram para ele: Patrick, por que você voltou? Ele disse: em minhas orações, Deus me disse que eu deveria voltar para falar do amor dele, e ele me daria capacidade, proteção para falar dele aqui nas terras da Irlanda. A Irlanda se tornou um país cristão. Ele fez ali discípulos, a história conta de 12 pilares do cristianismo na Irlanda, 12 seguidores seus, inclusive um chamado Columba, que foi um dos discípulos de Patrick, que viveu alguns anos depois dele, que inclusive foi citado no livro Grande Conflito por irmã Ellen White, e ela diz que Columba foi um grande missionário na Irlanda. Ele foi até a ilha de Iona, na divisa com a Inglaterra, fundou ali uma escola, um instituto de missões, preparando jovens para levar a mensagem do evangelho à Inglaterra e à Alemanha, Suíça e até mesmo na Itália, no centro, no coração da Igreja Católica, a sede ali até na Itália. E eu olho, ao olhar para a vida destas pessoas, eu me pergunto: que oração será que eles fizeram a Deus? E ao orar, pedindo coragem e força para cumprir a missão, eles não só ficaram na teoria, mas eles colocaram o pé na água, eles foram para a prática, deram sua cara a tapa, dizendo: Senhor, por favor, me usa. Eu quero dizer para você hoje, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos assistindo, assim como Deus usou Patrick e Columbus lá muitos anos atrás, Ele quer usar hoje a mim e a você para cumprirmos a missão, para que nós andemos neste caminho sem medo, com a certeza de que Ele estará conosco. Mas lembre-se, nós só poderemos ir se nós passarmos um tempo antes com Ele, buscando ao Senhor na presença de Deus, antes de nós irmos. Para finalizarmos a mensagem dessa manhã, eu quero contar para você aqui uma última história. E agora sim, essa história é bíblica. Está lá no livro de João, capítulo 1. Agora sim, o Evangelho de João, ok? Vamos já indo para o final da nossa mensagem, mas é uma última história de João, capítulo 1. Essa história tem a ver também, está conectado com todas essas outras histórias que eu contei, a respeito de Josué, a respeito de Patrick. É a história de um homem também que buscou a Deus em oração e no estudo da sua palavra, ok? Deixa a sua Bíblia aí em João, capítulo 1, e a história dele é contada a partir do verso 43, ok? Mas eu vou ler aqui para você no livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White lê o texto, escreve sobre o texto e comenta um pouquinho sobre ele, ok? Resumindo a história, eu não vou ler verso por verso, só para você acompanhar aí, Jesus chamou a Filipe, em João capítulo 1, verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. E a Bíblia diz que Filipe o seguiu, simplesmente ouviu o chamado de Jesus e o seguiu. Mas agora, olha o que aconteceu a respeito desse outro amigo de Filipe.
Filipe chegou em Natanael e disse o seguinte para ele: Natanael, nós encontramos a quem a profecia fala, né? De quem a profecia fala. Mas eu quero ler na íntegra o texto de Ellen White. Desejar todas as nações, página 140. Diz assim: ao tempo em que Filipe o chamou, Natanael se havia retirado para um bosque sossegado, a fim de meditar sobre o anúncio de João e as profecias concernentes ao Messias. Orou para que, se aquele que João anunciara fosse o libertador, isso lhe fosse dado a conhecer. E o Espírito Santo repousou sobre ele, com a certeza de que Deus visitara seu povo, levantando-lhes um poder salvador. Enfim, amigos, o que aconteceu com Natanael foi mais ou menos o seguinte, né? O Senhor disse, Filipe disse a ele, né, que haviam conhecido o Messias, e ele perguntou: olha, pode vir alguma coisa boa, né, de Nazaré? E Filipe disse: vem e veja. Então, Natanael foi para baixo de uma figueira e começou a recapitular as profecias de Isaías, as Escrituras. E quando ele recapitulou e quando ele leu, ele entendeu isso por meio do Espírito Santo, que de fato Jesus era o Messias enviado de Deus. E aí ele aceita ir até Jesus. E aí, olha só o que aconteceu no verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí, olha a pergunta de Natanael, verso 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Quer dizer, ele, antes de se encontrar pessoalmente com Jesus, ao recapitular as profecias, ao estar pessoalmente com Deus, ele, Deus e as Escrituras, o Espírito Santo vem até ele e Jesus disse: olha, eu estava lá contigo, eu te vi debaixo da figueira. E imediatamente, então, Natanael, entendendo a obra de Deus nele, disse, verso 49, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E a partir dali, Natanael não tem dúvida mais nenhuma de que Jesus, de fato, era o Filho de Deus e era o Messias. Por quê? Porque ele passou tempo com Deus e ele reconheceu a direção que Deus estava dando a ele. Ele reconheceu em Jesus, de fato, o Filho de Deus, o Messias. Queridos irmãos, querida igreja, que nós possamos também passar tempo em comunhão com Deus, para conhecermos a sua vontade e saber para onde ele nos direciona. Natanael, ele de fato teve as suas dúvidas, e ele teve a sua dúvida respondida ao abrir as Escrituras e ler, estudar a palavra de Deus. Sabe, o mesmo Jesus que transformou naquele momento a vida de Daniel, é o mesmo que orou por mim e por você. Em João capítulo 17, quando Jesus estaria no Getsêmani, e ele faz uma oração, e ele diz exatamente isso a Deus. João 17, verso 20. Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aqui Jesus coloca o segredo. Nós somente podemos crer em Deus quando nós estamos conectados à palavra. A gente não pode, esperar simplesmente uma aparição divina, pelo contrário. A forma que ele se revela conosco é pelas Escrituras, e como ele se revela conosco ali, a maneira que nós temos para nos aproximarmos dele. Que Deus possa nos abençoar, para na nossa jornada, nós passarmos tempo com Deus, estudando a sua palavra em oração. E assim como o Patrick também, nós decidirmos cumprir a missão que o Senhor nos chamou para cumprir, sabendo da sua vontade através desse relacionamento próximo com ele. Eu tenho plena certeza de que Deus vai guiar e vai usar você aonde quer que ele enviar. Mesmo que eu não possa te ver, quantos têm o desejo de passar mais tempo em comunhão com Deus, através da sua palavra e da oração, para saber a vontade e o direcionamento do Senhor? Levante a sua mão. Amém por isso. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado porque podemos passar tempo com o Criador do Universo.
ao estudar a sua palavra, as escrituras que o Senhor revelou aos profetas, e também passarmos tempo em oração contigo. Que não tenhamos a audácia de irmos viver a nossa vida sem antes buscarmos a tua presença e a sua vontade, mas que tenhamos sim a audácia de Josué, que pediu para sol e lua parar porque ele sabia a sua vontade. Que o Senhor direcione a nossa vida, entregamos ela por completo em tuas mãos, assim como cada membro da igreja do Distrito Universitário e que está nos assistindo pela internet. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Jeff, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos. Valeu, Thiaguinho. Muito obrigado aí. Para ver uma mensagem musical final. Consertar. Sei que nada tenho em troca para oferecer, nenhum simples perfume para teus pés umedecer. Eu entrego a mim mesmo, me entrego em tuas mãos. Hoje eu volto em humilde oração. Hoje eu volto em sublime adoração. Hoje estou de volta para ser quem um dia fui. Hoje estou de volta sendo quem eu sou. Hoje eu volto. Senhor, e hoje eu sei que o vazio que havia em mim é o espaço que era teu e só tu podes consertar. Traz de volta a paz que outrora em mim pousou. Restaura minha vida e o meu coração, Senhor Jesus. Ajoelhado estou. Hoje eu volto em humilde oração. Volto em sublime adoração. Hoje estou de volta para ser quem um dia fui. Hoje estou de volta sendo quem eu sou. Hoje eu volto. Senhor. Muito bom. Obrigado, Fernando, pela mensagem musical final. Obrigado, pastor Tiago. O Tiago é um amigo de uma longa data. Agradeço, Tiago, por estar aqui conosco, trazendo uma mensagem tão especial também. Olha, que bênção é poder ter vocês conosco nessa manhã de sábado. Agradeço muito, Tiago. Que venha mais vezes aqui. Está nos devendo uma semana de oração jovem. Logo, logo a gente agenda aí uma presencial também. Vai ser uma bênção, tá bom? Tamo junto, obrigado, pastor. Léo. Deus abençoe. Valeu, Tiaguinho. Um abraço, querido. Manda um abraço para a família também, para a pequenininha, cada vez mais linda essa tua filha. Parabéns aí, amigo. Deus abençoe muito. Queridos, mais um sábado a gente está encerrando aqui a transmissão. Obrigado a todos que nos acompanharam a mensagem, acompanharam a Escola Sabatina, participaram de todo o culto aqui e puderam aqui adorar a Deus também. Quero convidar vocês a estar conosco amanhã à noite. Nosso culto começa às 20 horas, 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Logo mais a gente compartilha o link, mas também o link
está aí no YouTube da Igreja Adventista Universitária. Você pode acessar, sempre o link ao vivo vai ser o culto ali, você pode compartilhar com as pessoas também, é um link fixo para você compartilhar, ou entrar no site www.iasduniversitaria.com.br. Você pode acessar lá, saber tudo o que acontece no distrito, na nossa igreja, e compartilhar também boas coisas. Fique com Deus, então. Um bom sábado a todos nós, que aproveitemos o sábado para nos cuidar, para orar a Deus, para compartilhar boas novas e poder termos momentos especiais ao lado do nosso Deus. Fiquem com Deus. Até mais. Um bom sábado a todos.